Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Shirat Devorah, Canção de Devorah. No dia da vitória, Hashem deu a Devorah e Barak nevoá, profecia, para cantar uma canção de agradecimento. Da mesma forma, Bnei Israel no Yam Suf cantaram uma shirá quando viram o exército do faraó afogado. Aqui estão algumas das coisas mencionadas na canção de Devorah, como Bnei Israel novamente estudaram e cumpriram a Torá. Hashem os ajudou na guerra. Após a guerra, os Talmidei Chachamim puderam novamente estudar a Torá, em paz e sossego, sem medo do inimigo. Para isso, eles devem louvar Hashem. Após a guerra, os Bnei Israel foram novamente capazes de circular com segurança pelo país. Antigamente, eles costumavam evitar as estradas principais porque tinham medo dos ladrões nela. Na canção, Devorah chamava a si mesma de mãe do povo judeu. Ela elogiou as tribos que participaram da batalha e repreendeu aquelas que ficaram longe. Sobre Yael, Devorah disse: ela será abençoada por todas as mulheres judias por sua ação. Ela salvou Bnei Israel de um rachá. A canção termina com as palavras: que todos os seus inimigos, ó Hashem, sejam exterminados, assim como Sisrá. Enquanto Devorah viveu pelos próximos 20 anos, a terra ficou em paz. Nenhum inimigo ousou atacar. O que aconteceu após a morte de Devorah? Durante a vida de Devorah, os Bnei Israel foram bons. Mas você já pode adivinhar o que aconteceu após a morte dela. A mesma história triste se repetiu várias vezes em Sefer Shoftim. Infelizmente, Bnei Israel foram mais uma vez atraídos pelo culto aos ídolos. Eles não conseguiram vencer o Yetzer Hará, má inclinação. Devorah não estava lá para adverti-los a ficarem longe. Você pode comparar essa situação com a das crianças numa sala de aula. Elas ficam bem comportadas enquanto o Rebbe estiver por perto, mas se o Rebbe receber uma mensagem e precisar sair da sala de aula por um tempo, ele instrui os alunos a continuarem estudando enquanto estiver fora. As boas crianças ouvem, elas continuam estudando Humash, mas em pouco tempo elas já estão com dificuldades de se concentrar. Há muito barulho ao redor delas. Lanches aparecem em pastas, bolinhas de papel voam pelo ar, os sons de conversas e risadas aumentam constantemente. Alguns meninos começam a pular em seus bancos, os rumashim estão abertos, mas quem se importa? De repente ouvem-se passos. O Rebbe está chegando. Shhh! Como que por mágica os meninos voltam a sentar-se. Os lanches e bolinhas de papel desaparecem. Você não acreditaria no que estava acontecendo ali há um minuto. Do mesmo modo, Bnei Israel sempre se comportaram contanto que sentissem a mão forte de um chofete. Mas quando o chofete morria, eles ouviam novamente seu Yetzer Hará para servir a ídolos. Midian ataca. Por causa dos pecados de Bnei Israel, Hashem permitiu que os Midianim atacassem. Os Midianim viviam a sudeste de Eretz Israel. Bnei Israel já haviam vencido uma guerra contra Midian no tempo de Moshe, 200 anos antes. Desde então, os Midianim não ousavam lutar contra os judeus. Mas agora eles invadiram Eretz Israel e tiveram sucesso. Midian assumiu Eretz Israel e se tornou seu governante. Não foi suficiente para Midian apenas fazer os judeus pagarem impostos e importuná-los. Eles decidiram fazê-los passar fome também. Todo outono, no mês de Elul, os judeus estavam prontos para colher sua colheita dos campos. Nessa época, os Midianim convidavam seus vizinhos, as tribos dos Bnei Kedem, que viviam no deserto ao lado deles, bem como Amaleque, para se juntar a eles na invasão de Eretz Israel. Milhares e milhares de Midianim, juntamente com seus vizinhos, entraram na terra com suas famílias em tendas, assim como seus camelos e gados. Eles invadiram os campos cheios de grãos maduros que os fazendeiros judeus haviam cuidadosamente plantado e cultivado.
Eles deixaram seus camelos correrem descontroladamente para qualquer grão que restasse, para que qualquer que restasse dos grãos fosse destruído. Além disso, eles roubaram os celeiros e os animais dos fazendeiros judeus. Quando os Midianim partiram, o país ficou tão devastado quanto após uma praga de gafanhotos. Todos os campos estavam vazios, celeiros e estábulos também. Os judeus não tinham comida para o inverno. Os judeus começaram a se esconder em cavernas e a construir fortalezas no alto das montanhas. Eles ficaram lá até os Midianim partirem. Eles levaram o máximo de comida possível a fim de salvá-la do inimigo. Quando os Midianim partiram, eles sinalizaram entre si com tochas que eram seguros sair de seus esconderijos. Era uma situação terrível para os judeus. Eles estavam pobres e famintos, vivendo em constante medo dos invasores. Eles clamaram para Hashem: ajude-nos, nosso sofrimento é maior do que podemos suportar. Pinhas repreende Bnei Israel. Bnei Israel rezaram para Hashem porque eles estavam sofrendo. Era isso que Hashem estava esperando. No entanto, ele viu que os judeus ainda não entendiam que suas dificuldades haviam caído sobre eles por causa de seus pecados. Hashem, portanto, mais uma vez, enviou um Pinhas para repreender Bnei Israel. Esta foi a mensagem de Pinhas. Assim diz Hashem, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito porque não queria que se tornassem idólatras como os egípcios. Eu trouxe vocês para Eretz Canaã e os ajudei a vencer seus reis. Tudo isso estava na condição de que vocês não servissem aos deuses de Canaã. Mas vocês não ouviram minha voz. Quando Bnei Israel ouviram as palavras de Pinhas, eles perceberam que era culpa deles por estarem sofrendo. Eles deveriam ter jogado fora seus ídolos, mas eles estavam tão profundamente apegados à adoração de ídolos que acharam difícil fazer techuvá. Hashem, como um pai misericordioso, decidiu ajudá-los de qualquer forma. Ele considerou que eles estavam afinal sofrendo e rezaram a ele. Hashem estava procurando por um líder que fosse grande o suficiente para vencer os Midianim. Não havia tzadik destacado nesta geração que fosse grande o suficiente para salvar os judeus. Mas Hashem encontrou um homem com um zehut especial, apto para a liderança. Ele foi escolhido como o próximo shofet. Pergunta: sabemos que havia um grande tzadik vivendo naquela época. Este era o neto de Aharon, Pinhas, que havia repreendido Bnei Israel. Por que ele não se tornou um shofet? Resposta: Pinhas não teria sido capaz de liderar o povo. Ele era mais anjo do que pessoa. Ele era muito velho. Afinal, ele viveu durante a época de Moshe, e a razão pela qual ele viveu tanto tempo foi por ter matado o pecador Zimri. Pinhas vivia sozinho. Ele era um navi que trazia as mensagens de Hashem para o povo. Ele também respondia às perguntas sobre as leis da Torá, mas ele não seria capaz de cuidar do povo no dia a dia, julgá-los e liderar suas guerras. O quinto shofet, Gidon. Era a época de Pessah e a cevada estava madura. Um pai e um filho da Shevet Menashe estavam trabalhando juntos na prensa de vinho. O pai, Yoash, separava os grãos de cevada das cascas, enquanto seu filho, Gidon, peneirava a farinha. Yoash era o homem mais importante de sua cidade, Ofra. Até ele servia a ídolos. Na colina atrás de sua casa havia um Misbeach para o deus Baal e uma Asherá, uma árvore sagrada. Por que Yoash e Gidon estavam debulhando no lagar e não na sua eira, montada com ferramentas próprias para separar a casca do grão? Porque eles tinham medo de trabalhar lá. Os invasores Midianim poderiam roubar seus grãos. Yoash e Gidon esperava que os Midianim não pensassem em procurar grãos no lagar, e mesmo se o fizessem, primeiro entrariam na eira. Isso daria a Yoash e Gidon a chance de fugir e talvez esconder a cevada. Gidon queria ter certeza de que essa cevada não seria roubada, porque ele precisava de uma parte com um objetivo muito importante. Ele a levaria ao Mishkan em Shiló.
O corban do Homer da cevada era oferecido no dia 16 de Nissan. Pai, disse Gidon, por favor, não fique aqui. Deixe-me debulhar a cevada sozinho. Receio que os Midianim possam aparecer de repente. É mais difícil você fugir do que para mim. Quem sabe o que eles farão a um judeu que for apanhado debulhando grãos? Yoash concordou em sair. Gidon continuou debulhando. Ele estava batendo os grãos das cascas com um graveto pesado. Já que ele era forte, ele fez isso com facilidade. Gidon não precisava ter medo dos Midianim. Hashem enviou um anjo para protegê-lo. O anjo estava sentado do lado de fora, debaixo de um carvalho, mas Gidon não sabia disso. Quando Gidon honrou seu pai, Hashem ordenou que o anjo falasse com ele. Gidon percebeu que quem falava com ele era sagrado. Ele não tinha certeza se era um navio ou um anjo. O anjo disse-lhe: Hashem está com você, poderoso herói. Você vencerá o inimigo. Você cumpriu a mitzvah de preparar a cevada para o corban do Homer, que você mereça fazer muito mais mitzvot. Gidon tinha uma boa oportunidade de pedir ao mensageiro de Hashem que o ajudasse a esconder sua cevada dos Midianim. Mas Gidon não pensou em si mesmo. Seus próprios problemas lhe pareciam sem importância em comparação com os problemas do povo judeu. Ele pediu ao mensageiro que implorasse a Hashem para ter misericórdia de Bnei Israel. Por favor, meu mestre, disse Gidon ao anjo, estou muito preocupado com todos os problemas que estamos tendo. Por que Hashem permite que os Midianim nos oprimam tanto assim? Eu não consigo entender isso. Quando meu pai leu o Halel na noite de Pessa, ele descreveu como Hashem tirou Bnei Israel do Egito. Na época eles serviam a ídolos e realmente não mereciam ser libertados. Ainda assim Hashem teve piedade deles porque eles são seu povo. Por que então ele não nos liberta agora dos Midianim? É verdade que não somos tzadikim, mas, assim como no Egito, Hashem deveria ter pena de nós, porque somos seus filhos. Hashem estava procurando alguém que defendesse os judeus. Os anjos críticos no céu estavam reclamando da geração de Gidon que servia a ídolos. Quando Gidon foi Melamed Zehut, quando ele descobriu coisas boas a dizer sobre Bnei Israel, os anjos foram silenciados. O mensageiro de Hashem anunciou para Gidon em nome de Hashem: Você foi escolhido para ajudar Bnei Israel, porque os defendeu. Estou enviando você para libertá-los das mãos de Midian. Isso não era o que Gidon esperava ouvir. Ele era um homem humilde. Ele não podia acreditar que era digno de se tornar o líder de Bnei Israel. Por favor, meu mestre, disse Gidon ao anjo, como posso ajudar Bnei Israel? Nem eu, nem minha família temos um mérito especial. Minha família é a menos importante da Shevet Menashe, e eu sou o caçula na casa de meu pai. Eu sou pobre na Torá e mitzvot. Além disso, Bnei Israel certamente não irão me ouvir. Mais uma vez, Gidon ouviu a voz de Hashem através do anjo. Já que você é humilde, eu estarei com você, não tema Midian, apesar de seu grande exército. Para mim é como se fosse um único homem. Gidon pede provas. Gidon não estava acostumado a ouvir nevoar, profecia. Ele não estava convencido de que Hashem havia realmente falado com ele. Talvez esse mensageiro tivesse acabado de enganá-lo. Gidon nem percebeu que havia encontrado um anjo. Ele pensou que seu visitante era realmente um navio. Então ele disse ao anjo, por favor, prove que foi realmente Hashem quem falou. Mas primeiro vou lhe oferecer uma refeição. Você se importaria de esperar enquanto eu a preparo? Eu espero, respondeu o anjo. Gidon foi para casa e preparou uma refeição. Colocou a carne cozida de uma cabra jovem, bem como várias matzot. Lembre-se, era Pessah. Em uma cesta e um pouco de sopa em uma panela. Gidon queria que o mensageiro de Hashem fizesse a refeição, mas, em vez disso, o anjo a usou como um corban para Hashem. Ele ordenou a Gidon, coloque a carne e as matzot nesta rocha e despeje a sopa sobre elas. Gidon fez isso. O anjo estendeu a bengala em sua mão, tocando a carne e as matzot. Um fogo surgiu da rocha, queimava a carne e as matzot, apesar de estarem molhadas, com a sopa derramada sobre elas. De repente, o anjo desapareceu.
Esses milagres provaram a Gidon que o mensageiro era um anjo e que ele realmente ouvira a voz de Hashem. Ele ficou petrificado. E se ele não fosse digno de ter visto um anjo, ele poderia ter usado todos os seus méritos e morreria agora. Que terrível para mim, Hashem, ele gritou. Eu vi um anjo de Hashem. Mais uma vez ele ouviu a voz de Hashem através do anjo, mesmo que ele não pudesse mais vê-lo. Paz para você, não tenha medo, você não morrerá. Seu mérito não é menor porque você viu um anjo. Gidon construiu um Mishbeach para Hashem no lugar onde ele tinha visto o anjo. Ele chamou o Mishbeach de Hashem Shalom. Hashem me prometeu paz. Todos os Bnei Israel ouviram falar desses acontecimentos e viram o Mishbeach. O Mishbeach ficou famoso mesmo muito tempo depois da morte de Gidon. Vamos parar por aqui? Continuamos em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!